Pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando. Eu vou iniciar este vídeo aqui dizendo para vocês quais são as principais causas, né? Não tem como cobrir 100%, mas as principais nós vamos ver aqui desse tipo de problema que acontece em ar-condicionado geral. Isso aqui foi um pedido de um assinante dos nossos cursos e eu resolvi compartilhar também com todos vocês. Então vamos lá. Superaquecimento da placa inverter no ar-condicionado inverter. Os erros mais comuns, né? Para os modelos que nós temos aí. Falta de ventilação na unidade. Poeira acumulada na placa, muita poeira. Instalação em local abafado. Isso aqui acontece bastante. Pasta térmica do IPM/IGBT, né? É aquela pasta, nós vamos fazer um comentário aí mais à frente, mas a pasta térmica, quando você tira o dissipador de calor, ela está ou com pouca, né, ou ela está ressecada e não conseguindo fazer a transferência de calor do IPM para o dissipador de calor, então pode causar problemas. A placa esquenta, o sensor detecta e acaba travando o sistema, dando esse erro OTP. Ok, pessoal? Então vamos lá. Sensor de temperatura da placa, né? O sensor NTC alterado. A placa tem sensores térmicos, né? Colado próximos aos componentes de potência. O NTC ele pode estar com valor alterado. Eu já peguei ar-condicionado que ele estava simplesmente desencaixado, soltou ali da parte do tubo ou da serpentina. Isso aqui já é mais raro acontecer, trilhos oxidados ou soldas frias, né? Porque que acontece? Às vezes, dependendo da solda, quando dá uma solda fria, ele quando começa a esquentar em algumas certas regiões ali, ele pode interpretar como um defeito, tá bom? Então, tem que ser feita uma análise da solda fria, porque ela começa a apresentar problemas quando o equipamento começa a aquecer, ok, pessoal? Depois aquece, esfria, acaba criando uma racha, ela racha em volta ali da solda, né? O resultado é que a placa acha que está quente mesmo não estando. Então tem que verificar principalmente os sensores. Os sensores, né? Do tubo de descarga, sensor da serpentina. Às vezes tem ar-condicionados inverter que você encontra com 3, 4, 5, 6, tem vários, né? Tem cada modelo tem uma quantidade aí específica. O Fujitsu, por exemplo, tem um monte, tem um vídeo aqui no canal do Tempermac, Tempermac, que mostra da Fujitsu a quantidade de sensores que tem ali, os valores e como é que mede, tá bom, pessoal? Bem, componentes, ou seja, então os sensores têm que ser verificados. Componentes da placa, né, aquecendo demais. O IPM, o módulo inverter. O IGBT, às vezes eles estão separados, às vezes eles são uma peça única, tá? Existem placas em que o IPM ele é separado e o IGBT é separado, e tem placas que o IPM e o IGBT eles são embutidos em um módulo só. Ponte retificadora, resistores de potência, principalmente os resistores shunt. Se algum deles estiver parcialmente em curto, trabalhando fora da carga ideal, o calor sobe rápido e dispara o OTP. Tensão de alimentação fora do padrão, muito comum em campo, né? Subtensão, corrente sobe, calor aumenta. Sobretensão, estresse térmico na placa. Sempre medir a tensão com o equipamento ligado, né? Não só em vazio, ou seja, o aparelho precisa ter carga, né? Tem que funcionar com carga. Simplesmente se desligado e medir a tensão que está ali, sem carga, você vai ter uma leitura, pode ter uma leitura falsa. Aqui eu vou fazer uma correção, ventilador interno e externo, tá? Com problema. Se o fã da unidade interna demorar a partir, gira lento, para intermitentemente, o ar não circula, sobe a placa, calor acumulado e pode ser erro OTP. Aqui, gente, for faltando aqui, tá, gente? É válido para também a unidade, principalmente a unidade externa, unidade condensadora, tá? Aquele ventilador da unidade condensadora tem que verificar se ele não está lento, se ele está parado, primeira coisa, se ele está lento, né? E tem que estar girando legal lá, tá bom? Então verifica aí, principalmente da unidade externa, verifica da unidade interna, como é que está aí o giro aí dos ventiladores. Pode ser defeito na própria placa mesmo, né? Os defeitos clássicos, que é do IPM, capacitores eletrolíticos com ESR alto, né? Que às vezes tem muitos capacitorzinhos ali que eles dão não só defeito de OTP, mas como vários outros problemas, né? Que pode acontecer no ar-condicionado. Os capacitorzinhos, principalmente os capacitores que são SMD, né? Dá muito problema, eles ficam com SR alto e fica até com capacitância alterada também. Mas outros capacitorzinhos também eletrolíticos, pelo menos naquela área ali
do IPM, né, IGBT, eles costumam alterar de valor e pode dar esse problema, como outros também, né? E o microcontrolador barra memória em casos raros. Um roteiro prático aqui de diagnóstico, gente, um passo a passo. Inspeção visual, poeira. Primeira coisa que tem que chegar é verificar como é que está o estado, principalmente da condensadora, né? Vai verificar a evaporadora também, mas principalmente a condensadora. Olha lá a serpentina da condensadora. Tá precisando de limpeza? Muitas das vezes só se toma providência. É raro você encontrar um cliente que faça a limpeza do seu ar-condicionado. Eventualmente, normalmente só faz quando dá algum tipo de defeito. Então, vai lá e verifica como é que está o nível de sujidade do ar-condicionado. Botei poeira aqui, vou fazer uma correção aqui, botar sujidade, né? Marcas de aquecimento. Isso aí já na placa, dá uma olhadinha lá às vezes quando o lugar aquece demais, um defeito na placa, você vê que está meio um marronzadinho, um caramelinho ali, ele fica com marca de onde houve um superaquecimento e muitas vezes você acha até defeito assim, tá? Recentemente eu peguei uma placa que o rapaz enviou para mim, da Samsung, né? Não era com esse defeito OTP, era outro problema, mas quando eu olhei para a placa que eu tirei do saco plástico, tava lá aquela marca de superaquecido na região. Quando fui ver, o microcontrolador tinha dado defeito, né? Entrou em curto, mas antes dele parar por completo, ele aqueceu demais e ficou a marca na placa, né? Que é o escurecimento de placa. Pasta térmica faltando ou seca no IPM, isso aqui é comum também de acontecer, tá? Ar-condicionado, às vezes quando o ar-condicionado está até novo, ele pode dar problema e quando você vai ver, botaram pouca pasta térmica por algum erro lá na montagem da fábrica, ficou com pouca pasta térmica, já cansei de ver isso. Ou quando o ar-condicionado já está rodando um tempo, a pasta térmica ressecou e não consegue haver uma troca de calor aí entre o componente e o dissipador de calor e apresenta esse erro de superaquecimento, tá? Ou às vezes o sensor de temperatura interno do IPM pode estar dando problema. Quando eu coloquei se verificar sensores ali, gente, o IPM, o próprio IPM, ele tem embutido dentro dele um sensor de temperatura e ele pode dar defeito, ok? Bem, verificar a ventilação. Ventilador está girando, eu fiz o comentário lá em cima, o ventilador está girando bem, não gira, gira lento, fluxo de ar está normal, tem que verificar se o fluxo de ar está normal, né? Local da instalação é adequado para a troca de calor da unidade, tem que verificar isso também. Nada bloqueando a placa, né? Verifique também. Né? Medir o NTSC da placa, sensores de temperatura, são grandes vilões também, principalmente o sensor de descarga, tá bom, gente? Sensor de descarga. Aqueles sensores de valor alto, 50K, 100K, 200K, 180K, os valores, aqueles valores, eles dão muito problema, porque eles aquecem demais, esfria rápido, aquece demais. Então tem certos tipos de sensores que ele dá um problema no seu material, né? O material estressa, né? E ele dá o que era para durar muito tempo, de repente dá problema, devido à alta temperatura que ele sofre, depois ele esfria, depois alta temperatura trabalhando isso continuamente, o sensor sofre pra caramba, né? Então, principalmente verificar o sensor de descarga, claro, verificar os outros sensores também, da serpentina, da tubulação, né? Ali que fica na serpentina da condensadora, ok? Medir tensão da rede elétrica em carga. Não adianta medir lá, ver se está chegando, por exemplo, 220 volts, se for essa tensão, com o ar-condicionado desligado. Tem que botar ele em funcionamento. Primeiro você vai testar ele desligado e depois com ele ligado, ok? Então tem que verificar isso aí, medir em carga. Fazer uns testes dos componentes de potência, isso aí quando ele já dá esse erro direto do OTP, né? O IPM, o resistor shunt, ponte retificadora eu coloquei aqui, mas você tem que verificar principalmente pasta térmica, que às vezes pasta térmica não fica só no IPM GBT, ele fica na ponte retificadora também, ok? E verificar se os resistores shunt está tudo ok lá com eles. Dica de campo. Aqui tinham colocado um modelo, né, que é o Neoforte, mas serve para qualquer outro modelo, né? Funcionamento com a tampa aberta, né? Ou seja, tinha ar-condicionado que com a tampa fechada dava defeito, quando você tirava a tampa ele não dava problema, né? Principalmente se dava problema com a tampa fechada.
Isso quase sempre indica de problema térmico real ou NTC alterado. Então preste atenção, gente. Eu já peguei isso em campo. Quando você tira a tampa, ele demora para dar, ou não dá, ou demora para dar o problema. Pasta térmica do IPM ou IGBT, ou o sensor de temperatura alterado. Porque quando você tira a tampa, você melhora ali a ventilação, né, a troca de calor. Né? Então prestem atenção nisso aí também. Um resumo rápido aqui, tá? O erro de OTP. Ventilação, ó, vamos lá. Você vai verificar primeiro a questão da sujidade, como é que está o estado da condensadora, ok? E também aproveita e vê o estado da evaporadora. Vê como é que está a serpentina. Precisa de limpeza? Está em local, instalado em local correto? Porque entenda uma coisa, às vezes, isso aqui é muito importante. O cliente disse que o ar-condicionado funcionava bem. De repente chega um período de um calor daquele de lascar e aonde ele está instalado ele não consegue fazer a troca correta de ventilação da temperatura, né? O IPM aquece demais e dá erro de OTP. Então, mas o calor ficou demais, ele está instalado em local incorreto, não consegue fazer uma troca, né, de calor com o ambiente de forma correta, e quando chega o verão rachando, aí dá problema. Então verifica o local da instalação, verifica como é que está a sujidade dele, principalmente da serpentina, verifica como é que está o estado do ventilador, se está ok. Aí você vai partir para os sensores de temperatura. Faz lá uma geral no sensor de temperatura, aí você vai para o IPM-GBT, verifica como é que está o estado da pasta térmica, tira lá os parafusinhos, tira a tampa ou dissipador de calor e faz aí a substituição da pasta térmica. Verifica a tensão se está fora do padrão, né? E por último, de você fazer essa boa análise aí, é possível que seja um problema apresentando um defeito eletrônico mesmo da placa, né? Aí tem que dar uma olhada, que pode ser o sensor de temperatura que tem no próprio IPM, pode ser os capacitores que eu fiz o comentário com valores alterados, enfim. Pelo menos você já tem aqui um norte para poder saber o que verificar quando pegar ar-condicionado com um defeito de OTP. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Deixem aí nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.